Olá, bom dia, vencedores. Hoje eu vou fazer o resumo da lição EBD, lição de número 5. Bom, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Deixe o seu like, tá? Quando você for assistir o vídeo. Inscreva no canal. Então, o que nós vamos tratar nesta lição? O verdadeiro discípulo de Cristo depende inteiramente de Cristo. Então, acho que o tema aqui, ele já resumiu tudo, que nós temos que ser dependente de Cristo, inteiramente, não é pela metade, não, inteiro. Tá? O texto áureo diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para a excelência do poder, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó, a excelência do poder, então, é de Deus. Ela não é nossa. Tá? Na verdade aplicada, diz assim: o exercício de um discípulo saudável consiste no discipulador estar ciente de ser um instrumento nas mãos de Deus, vírgula. Tá, vamos lá. O exercício de um discipulado saudável consiste no discipulador estar ciente de ser um instrumento na mão de Deus. Então, nós temos que ensinar as pessoas. Eu, por ser um discipulador, eu tenho que ensinar as pessoas a estar consciente de que ele vai ser um instrumento usado nas mãos de Deus. Tá, vírgula, né? Para que o propósito do Senhor seja cumprido. Então, existe um propósito. Por que nós estamos ensinando as pessoas? Isso eu falei para um rapaz agora na instrução do convertido, né? Comentei sobre isso aí para ele. Os objetivos, ensinar que as qualidades humanas são insuficientes. O primeiro está lá na parte 1 da lição. Tá? O segundo objetivo, expor o conteúdo bíblico de autoridade. E o terceiro, mostrar que fraco é quem não se submete a Deus. Então tá aí os três objetivos da lição. Normalmente eles estão divididos na parte 1, 2 e 3. Né? E o texto de referência escolhido para essa lição é Josué capítulo 7, verso 2 ao versículo de número 5. Tá? Então aqui está a lição. Vamos agora fazer um resumo aqui na parte 1 da lição, que é exatamente o preâmbulo da lição. A ilusão da força humana. A ilusão da força humana. A gente vê um bocado de pessoa por aí, rapaz, fazendo força desnecessária e sem pedir ajuda. Nós temos um Deus que nos ajuda. Estamos devendo pedir a Ele auxílio, ajuda. Para isso que o textual está dizendo bem claro. Nós temos que ser inteiramente dependente, ou seja, ninguém pode ser independente de Deus. O que significa a palavra independente? É a pessoa que não precisa. E dependente é a pessoa que precisa. Então nós somos dependentes de Deus e não independente. Uma pessoa independente é capaz de fazer tudo por si só mesmo e não precisa de ninguém. Nós não. Nós precisamos de Deus. Então aqui a ilusão da força humana. Ó, Ai ou Aia, ou Ayat, era uma cidade ao oriente de Betel e junto a Bet Aven, próximo a Jericó, e a segunda cidade formada a invasão de Canaã. Seu nome traduzido é monte de ruína, podendo significar que ela se tornaria, após conquistar Jericó, uma cidade forte. Os hebreus acreditavam que nada mais seria impossível. Aqui que está o problema, resumindo isso aqui. Muitas das vezes, quando nós achamos que somos autossuficientes demais e não precisamos de Deus, é aí que vem a grande queda, o grande fracasso de muitos, quando muitos acham que já são autossuficientes demais e não precisam de Deus. Não.
Nós precisamos sim de Deus todo dia na nossa vida. Aqui que está o problema. Eles acreditaram que nada mais seria impossível. A subestimação do inimigo aliado à desobediência o levou à derrota, em lugar onde venceria. Ó, subestimar os inimigos. Não subestime os inimigos. Tá? O que levou esse povo à derrota, porque eles acreditaram demais na força deles. Aqui que está o problema. As pessoas acreditam demais na força e na própria capacidade, deixando de lado o auxílio e a ajuda de Deus. E foi aqui que o povo perdeu. O tópico 1.1 vai falar do corpo físico. Corpo físico. O maior engano já cometido por grandes personagens bíblicos geralmente estava relacionado à confiança nas próprias forças. Quando fala da força física, aqui tem um caso de Sansão, que era muito forte e cabeludo. Ou seja, tem pessoas que acham que não são dependentes de mais nada porque já são musculosos, parrudão. Eu sou um pouquinho forte, não tanto, né? Não tanto, né? Pela expressão você pode ver que eu sou um pouco forte, mas nem tanto assim. Não porque eu tenho força física, que eu tenho que confiar na minha força e não depender de mais ninguém. Não, gente. Aqui, o corpo físico, Sansão era muito forte, né? Confiava demais na força. Nós temos que confiar em Deus, não na nossa força física, corpo físico. Aqui, ó. Como foi o caso de Sansão, que acabou morto. Por quê? Dependeu demais da força física, colocou demais a força física. Gente, nós temos que ser dependentes de Deus, precisar de Deus para nos capacitar a cada dia, né? Ou o tamanho de seus recursos, como foi o de Davi, também, ó, confiou demais, tá? Confiou demais também, Davi. A parte 1.2, que eu estou fazendo um resumo, tá? Mas na parte 1.1 ainda, ó, Diótrefes se considerava muito bom, muito capaz acima de qualquer outro. Olha aqui, aqui que está o problema. Diótrefes era um discípulo lá da igreja lá. Ele se achava demais, o cara não dependia de ninguém, não precisava de ninguém. Aqui está o problema, ó. Diótrefes se considerava muito bom, muito capaz e acima de qualquer outro. Ele confiava no que via, na aparência, e não era obediente a Deus, nem submisso à autoridade sobre ele, que era João. Ó, aqui, ó. Aqui que está o grande perigo. Diótrefes, sendo um obreiro, um discípulo, se achava autossuficiente demais, não dependia de Deus, não obedecia à liderança da igreja, e a gente vê um bocado de pessoa por aí, né, que confia demais na sua habilidade, confia demais na sua capacidade física, na sua força, no seu intelecto, e acha que não precisa de mais ninguém, nem de Deus, nem de mais ninguém. Se acha capaz e autossuficiente demais para mostrar que ele não depende de ninguém. Então tá aqui, que é a parte intermediária entre o preâmbulo, o tópico 1.1 e o 2.2, naquele meio ali, aquela parte ali. Então tá falando um pouquinho dele. Então tá aqui a segunda parte, que é o tópico 1.2, né? A alma. Então nós temos o corpo físico, a alma e o espírito. São três coisas importantes aqui, ó, que eles estão ligados à ilusão da força humana. A alma é formada pelo sentimento, conhecimento e emoções. Tem pessoa que se baseia demais nisso aqui, ó. Conhecimento. Só porque conhece um pouquinho já desfaz de quem não conhece, né? Ou seja, bom, eu já tenho um certo conhecimento, então não depende de ninguém. E eu por si só mesmo já resolvo tudo. É formada pelos sentimentos, conhecimento e emoções. Uma alma abatida conduz a pessoa à derrota. Uma alma confiante em Deus leva à vitória. Ó, aqui, duas coisas importantes. Uma alma abatida leva a pessoa à derrota. E uma alma confiante leva a Deus à vitória. Confiante em Deus. Agora, quando confia na própria força, não. Salmo 20 diz que uns confiam em carros e outros confiam em cavalo. Uns curvam-se e caem. Mas nós, porém, faremos menção do nome do Senhor, né? E em nome do Senhor
arvoraremos pendões. E diz que nós estamos de pé também. Então aqui está o perigo, quando a pessoa acha que é demais, aí que vem a derrocada. Tem um bocado de gente, pessoa por aí, se achando demais. E aí, filho, é um perigo, né? A pessoa quer se engordar, o famoso ego, né? Tem que tomar cuidado. Eu. Quando você começa a colocar o ego para cima, eu, Deus desaparece. Deus não tem como aparecer. Então tá aqui. O tópico 1.3, que é o resumo, vai falar do espírito. O orgulho de um estado patológico da alma em que o ego cresce e desmereçadamente como câncer, ou seja, desmesuradamente como câncer, e acaba destruindo o próprio indivíduo. Ó, o orgulho. O orgulho começa a crescer e daqui a pouco ele começa a sumir e se acabar como um câncer. Tem um bocado de pessoas aí que é muito inchada, que acha que, bom, eu já sei tudo, sou completamente dependente de ninguém, sou independente de ninguém e não preciso de ninguém mais, nem de Deus mesmo. Aí acaba, filho, caindo depois num estado profundo, uma decadência profunda, como foi o caso de muitos personagens bíblicos do passado, e histórias reais do presente que também não estão vendo isso acontecer. Então aqui eu vou falar agora do espírito, que é a parte 1.3 da lição, né? Que está ligado à ilusão da força humana, que é o estado físico, né? O corpo, né? A alma e o espírito. Ó, a derrota em si, a derrota em Ai, né? Era uma lição que Deus permitiu aos hebreus para lembrar que a força deles era o Senhor. Sabe por que o povo foi derrotado ali, em Ai, na cidade de Ai? Porque eles confiavam muito na força física, confiavam muito no eu, na capacidade humana, nos armamentos que eles tinham, deixou de confiar em Deus. Eles achavam, muitas pessoas trabalham com o achismo, achando que tudo que ele tem é suficiente. Gente, precisamos de Deus. Sem Deus não somos nada. Jesus falou, ó, sem mim, nada podeis fazer. Então Deus permitiu que aquele povo ali em Ai fosse destruído, derrotado, por quê? Estavam autossuficientes demais. Autoconfiança, tem que tomar cuidado com autoconfiança. Autossubmissão. Toma cuidado, ó. Para lembrar que a força deles era do Senhor, e não porque eram espirituais. Está enganado quem pensa que só porque ocupa uma posição de destaque é mais espiritual que os outros. Aqui que está o problema. Eu vejo um bocado de pessoas por aí que não cumprimentam os outros na rua só porque acham que são muitos espirituais demais, a oração deles tem valor, a do fulano lá não tem. Isso é um perigo. Achar que a oração dele é mais poderosa do que dos outros. Jesus falou sobre a oração dos hipócritas. Lá no Sermão da Montanha, Jesus falou sobre a oração dos hipócritas, porque gostavam de orar alto nas esquinas, nas praças, para chamar a atenção e dizer que é uma grande santidade. Nem sempre. Sempre. Tem pessoas que gostam muito de se aparecer, achando que são muito santos demais, e só eles que conseguem chegar perto de Deus, que Deus fala só com eles, com mais ninguém. Tem muita gente enganado, até na casa do Senhor. Precisa aprender uma lição. Aqui está. Então, resumindo aqui, parte 2 da lição, tá? Que é resumo da lição apenas da lição. A parte 2 da lição é exatamente, já viu, o segundo objetivo da lição, que é exatamente expor o conteúdo bíblico de autoridade, tá? Mas na conclusão da parte 1.3, eu ensinei que nenhuma força humana é capaz de tomar alguém importante. Nenhuma força humana é capaz de tornar alguém importante. Ao contrário, antes querem mostrar-se forte com base nessa força. Acabam sucumbindo, como aconteceu com Diótrefes e tantos outros que agiram assim. Resumo da parte 1 da lição.
Parte 2 vai falar sobre o quê? Autoridade. Ó, autoridade e autoritarismo. Autoridade e autoritarismo. Duas palavras fortes aqui, tá? Nessa lição, tá? E essa semana, engraçado que eu gravei um vídeo falando sobre autoritarismo, uma lição, né? Uma live falando sobre autoritarismo e foi importante. Eu nem sabia que a lição ia falar sobre isso aí, né? Eu nem sabia. Agora eu estou vendo aqui na parte 2 que a lição está falando autoritarismo. O que é autoritarismo? Vamos lá. Autoritarismo é uma forma de governo que é caracterizada por obediência absoluta ou cega, oposição à liberdade individual e a expectativa de obediência inquestionável da população. Isso é autoritarismo. Autoritarismo. Ó. Sistema de liderança pelo qual tem o líder poder absoluto e autoritário e implementa seus objetivos e regras sem buscar a orientação e conselho dos seus seguidores. Isso é autoritarismo. Isso é autoritarismo. Esse sistema é caracterizado por um poder central e pela repreensão das liberdades individuais do cidadão. Um autoritário acredita que a liberdade é secundária à ordem social e que a ordem deve emanar de uma pessoa. Misericórdia. Autoritários não acreditam que o povo possa ser confiável para exercer sua liberdade individual de maneira civilizada. O autoritarismo está entre os mais antigos sistemas de liderança e tem sido praticado por grandes nações há muitos anos. Isso é autoritarismo. Quer saber mais? Agora vamos falar o que é autoridade. Olha lá. Vamos agora buscar aqui autoridade. Tá? Vamos lá. Então você aprendeu aqui o que é autoritarismo. Tá? Agora, autoridade e autoritarismo é a mesma coisa? Não é. Então você já viu aqui que não é. Então daqui a pouco vamos falar para você o que significa autoridade. Tá? Então, gente, é importante. Então no preâmbulo do tópico 2, aqui, é autoridade e autoritarismo. Deus concede aos seus discípulos autoridade. Mas autoridade sobre o quê? Quando Jesus falou que estava dando para os discípulos autoridade, que significa poder, né? Mas para quê? Para que Jesus estava dando autoridade aos seus discípulos? Ou poder? Expulsar demônios usando o seu nome. A autoridade que ele estava dando ali é para expulsar demônios, entidades malignas, usando o nome de Jesus. Autoridade, direito que determina o poder para ordenar, poder para exercício, para fazer com que alguém obedeça também. Autoridade para ensinar. Autoridade para ensinar. Expulsar o demônio usando o seu nome. Então, autoridade para ensinar. Tá? Ele deu. Quem deu? Foi Jesus quem deu. Tá? Aqui está em Lucas 10, 12. Tá? Todo exercício de autoridade que sai da vontade de Deus. Todo exercício de autoridade que sai da vontade de Deus, aí é autoritarismo. E uma pessoa autoritária não obedece. Ele não se submete. Quando ele é muito autoritário demais, ele não se submete a ninguém. Tá? Então, autoridade, você já sabe aqui, que eu te falei aqui, que significa ensinar. Tá?
Ó, ordenar, ensinar. Tá? Designação atribuída a um representante de um governo ou de um determinado segmento, autoridade eleitoral. Então, foi dada autoridade delegada por Jesus. O tópico 2.1, a fonte da autoridade. Deus. Alguém um dia perguntou a Jesus, de onde vem toda essa autoridade? O próprio Jesus, quando estava aqui na terra, ele falou com os discípulos, ó, é-me dado todo o poder ou autoridade no céu e na terra. E ele depois falou com os discípulos, ó, eu também vos dou poder ou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Então tenha mais cuidado, ó. A fonte da autoridade, então é Deus, ó. Aqui já resume dizendo tudo, ó. Deus é a fonte de toda autoridade. Romanos 13:1. Então, nós já sabemos de quem emana ou vem toda autoridade. Vem de quem? Deus. Emana de Deus toda a autoridade, tá? E tá aqui no tópico 2.1 que eu tô resumindo. Deus é quem concede poder e autoridade aos homens, sempre para que cumpram o propósito do Senhor. Fora isso, é autoritarismo. Quando a autoridade não cumpre a vontade de Deus, aí passa a ser autoritarismo. Então, se você não quer ser um cara autoritário, cumpra a vontade de Deus. Passou disso, é autoritarismo. José tinha uma ordem de chegar à terra prometida. Ele deveria ter sido firme quando recebeu a sugestão de ir contra Ai em menor número, porque consideraram o lugar fraco. Ainda que fosse verdade, a confiança dele deveria estar em Deus, e fracassar em Ai era uma lição de que a autoridade vem de Deus. Aqui está o problema, tá? Eles eram autoridades, mas quando chegou lá, em vez de obedecer, acharam por bem fazer, botar uma outra ordem, dar uma outra ordem, uma contra-ordem. Gente, aí é autoritarismo. Se você recebeu uma ordem, cumpra ela. Agora chega lá, não, o pastor me deu uma ordem, mas eu vou fazer outra. Cuidado. Tem autoridade e tem autoritarismo, então toma cuidado, tá? Parte 2.2 da lição vai falar sobre o engano do autoritarismo. Ó, Cristo combateu veemente o estilo de vida que não estava alinhado ao princípio do reino. O autoritarismo é antibíblico. Tá? O apóstolo Pedro recomendou: apacentai o rebanho de Deus que está em vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, não tendo como domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aqui Pedro deu um conselho para não usar de autoritarismo, usar a autoridade, mas não abusar e usar de autoritarismo. Tem pessoa que acha que é dele, ele vai fazer o que ele quiser. Ele não precisa obedecer a ninguém porque ele é o dono, é o cabeça. Não, todo cabeça tem alguém que manda nele. Todo líder tem um que manda nele. Todo pastor tem um que manda nele. Ele não é o cabeça único. Ele não é o supremo. É alguém que manda nele. Então aqui que está o grande segredo da gente procurar a obedecer. Pedro havia sido impetuoso, mas entendeu que na obra de Deus o que rege é sua autoridade, nunca o autoritarismo. Ó, Pedro entendeu que o que regia ele na obra de Deus lá era a autoridade e não o autoritarismo. Ou seja, você é submisso a alguém. Você está sob a ordem de alguém. Cristo ensinou que qualidade primordial é a disposição de servir e não um espírito ditatorial. Jesus sabe que todos nós precisamos de um relacionamento sadio para viver. Afinal, Deus criou de forma que preciássemos um ao outro, né? E não um acima do outro. A verdadeira autoridade é adquirida. Não importa. Talvez que tenhamos que agarrá-la, os problemas aparecem.
E o 2:3, o maior exemplo de obediência, de autoridade que obedecia é Cristo. Aqui, ó. A liderança de Jesus foi sempre um exemplo, desde quando chamou seus discípulos até quando esteve perante Pilatos. Jesus era uma autoridade, não era? Jesus era uma autoridade maior do que Pilatos. Maior do que Pilatos. E maior que qualquer um da sua época e até hoje. Mas como ele estava na terra, na forma de homem, ele se mostrou submisso à ordem de Pilatos. Ele podia muito bem, como Deus homem, não acatar a ordem de Pilatos. Mas como ele estava na terra como homem, e fazendo a vontade de Deus, enviado por Deus, ele cumpriu a ordem de Pilatos, de todas as autoridades, ele pagou tributo, ele não questionou, não reclamou de nada. Está aqui, ó. Antes de sua condenação e crucificação, né? Antes de sua condenação, tá? E crucificação, ele tinha autoridade. Antes dele ser condenado e crucificado, ele tinha autoridade. Depois disso também, ele tinha autoridade, mas ele obedeceu, gente, porque ele estava na terra e não podia descumprir a ordem. Tem pessoas que estão aqui no mundo que acham que não deve obedecer os homens, só Deus. Está enganado, filho. Nós estamos aqui, temos que obedecer as leis daqui. Senão a lei de Deus para nós não serve para nada, se nós não obedecer às leis humanas, temos que obedecer. Você pode ser uma autoridade aqui, mas você tem que obedecer às ordens aqui. Mas eu sou crente e não baixa a cabeça para ninguém. Você tem que obedecer, filho. Tem que obedecer, não tem jeito. Então tá aqui, ó. Mas não usou dela, ele tinha autoridade, mas não usou dela para escapar de sua missão, que era morrer pelos pecados dos homens. Mas mostrou-se exemplo de submissão. Parte 3 da lição e última, o verdadeiro discípulo. E é exatamente o terceiro objetivo aqui, onde vamos fazer o resumo da lição, tá? É o terceiro objetivo, mostrar que fraco é quem não se submete a Deus. Eita glória, ó. O discípulo de Cristo cumpre o seu chamado em total submissão aos planos de Deus. Então, tá. Resumindo esse preâmbulo do 3 aqui, o discípulo de Cristo, ele cumpre ou deve cumprir em total submissão o seu plano ou o plano de Deus com ele. Senão não adianta. Então, o erro do líder Josué lá atrás, qual foi o erro do líder Josué? Gente, líder também erra. Líder não acerta todo dia, só porque ele é líder, ele é autoridade. Na autoridade também erra. O erro de Josué foi exatamente isso aí. Qual foi o erro de Josué? Não buscou a orientação de Deus. Esse é o erro de muita gente que confia na força física, nos armamentos poderosos, na capacidade, na destreza, na habilidade, e acha que tudo isso é o suficiente e não depende de Deus. E esse foi o fracasso do povo lá. Mas foi necessário esse povo perder a guerra lá para eles aprender que tudo precisamos de Deus. Ninguém é autossuficiente, capaz para fazer nada sem Deus. Jesus falou bem claro, sem mim vocês não podem fazer nada. Tá? Nada. Então temos que tomar cuidado, viu, gente? O tópico 3.1 é ama e cuida da igreja. Ama e cuida da igreja. O verdadeiro discípulo reflete o amor de Deus pelas almas, ensinando a seguir e a servir. Então, o verdadeiro papel do discípulo é ensinar aos seus discipulados o que tem que fazer. Seguir
e servir. Ele deve ensinar. Nós devemos ensinar aos nossos liderados a obediência, a obedecer uma ordem quando for dada. Mas muitas pessoas são queixo duro, levantam o pescoço e não obedecem. Aí lá na frente pagam preço, como estão pagando o preço por não obedecer. Então está aqui o 3.1, que eu estou resumindo, que a lição é bem grande, viu? Josué falhou nisso aí, tá falando, a lição diz aqui bem claro. Diófetes também, diferente de Diófetes, João viveu e morreu praticamente o amor. Diófetes também, infelizmente, passou pelo mesmo caminho que muitos passaram. E está dizendo aqui que Diótrefes, né, não era um discípulo verdadeiro, comprometido em ensinar, em cuidar e amar seus discípulos. Suas atitudes egoístas e arrogantes mostraram isso. Olha aí, Diótrefes não ensinava e nem cuidava do rebanho. Ele era muito autoritário, né? Muito egoísta, arrogante. Tem pessoa que pensa que cuidar da igreja é a mesma coisa que cuidar de um boi lá no pasto, né? Não, gente. Muita diferença. Tá? 3.2. É o outro papel do líder. Preservar as ovelhas. Ao perceber a primeira investida contra Ai, como líder, Josué colocou em risco a vida de suas ovelhas. Aqui que está o perigo. Às vezes, as pessoas não querem orientação, não buscam orientação e levam o povo para o abismo. Muitos pastores estão levando as ovelhas para o abismo. Sabe por quê? Acham que já sabe, acham que o conhecimento intelectual, a formação acadêmica, teológica deles é o suficiente e conduz o povo, mas sem a direção de Deus. Aí vai ter ovelhas desviadas, fracassadas e uma igreja derrotada. Esse foi o maior erro de Josué, esse foi o maior erro de Diótrefes e talvez seja o erro de muita gente. Por confiar demais na sua capacidade, na sua habilidade e acaba colocando a igreja em risco. Será que isso não está acontecendo hoje, não? Será que muitos líderes não estão colocando a igreja em risco, não? É bem provável. A 3.3, que é a última, cumpre o propósito divino. O propósito divino para Josué era vencer Ai, mas ele perdeu. E a pergunta é, por que ele perdeu? Autoconfiança demasiada. Eu acho que é o resumo final. Autoconfiança demasiada. Talvez foi o segredo que fez Josué perder a batalha em Ai. E olha que ele era um líder experiente, mas infelizmente se deixou levar pela cegueira do poder, pela cegueira da autoridade, tornando-se autoritarismo e acabou levando o povo à derrota e perdeu e teve que aprender uma lição. E às vezes é humilhante um líder, um vencedor, perder, ter que voltar da batalha com a cabeça baixa, derrotado. Sabe por quê? Confiou demais em si, confiou demais na força, no braço, na habilidade, entendeu? Em vez de tributar a Deus a honra e a glória, começou a se inchar demais. É o caso de muita gente por aí. E é por isso que acabam perdendo. Amém? Não se esqueça, viu? Deixe o seu like. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Tá? Compartilhando sempre essa lição, essa palavra, com um ou mais pessoas. Foi apenas um resumo, porque a lição é bem complexa, bem grande, né? Bem grande. Então, resumiu bem. Que se fosse fazer uma live normal, eu fazia, e umas 1h30, mais ou menos, falando aqui, ou 2 horas. Mas como eu estou fazendo agora em formato de vídeo, então resumi o máximo que eu pude, né? Alguns pontos. Mas se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem. Amém? Graça e paz, Deus te abençoe sempre.